Amém, irmãos? Amém. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Fala assim comigo: vai. Aí está falando, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe, fala assim comigo, para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. A história de Jonas parece que ela se parece com muitas pessoas hoje. O tema, embora seja igreja adormecida, mas eu vejo que muitas igrejas estão adormecidas, como eu falo também com a igreja como um todo. Mas eu vejo que muitas pessoas se encontram adormecidas. Assim como na história de Jonas, ela assemelha muito com a igreja de hoje. Por quê? Jonas tinha uma missão. A Bíblia fala que Deus falou para Jonas: vai. Nós falamos aqui, vai. Vai aonde? A grande cidade. E uma coisa que Jesus, ele falou para os discípulos e para a igreja, a mesma coisa que Deus falou para Jonas, Jesus está falando para os discípulos, falando assim: vai. Para onde? Aqui ele está falando, vai para Nínive, vai para a grande cidade. Mas Jesus falou assim: olha, ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, de autoridade, vocês serão cheios do Espírito Santo. Ou melhor, ali não fala ser cheio do Espírito Santo, mas vocês vão receber o Espírito Santo. Aí vocês serão testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judéia e a Samaria até os confins da terra. Ou seja, vocês irão, vão. Para Jonas diz, vai. Mas para a igreja fala, vão, vai igreja. Vão pessoas. Discípulos. Vão pregando nas cidades, nas sinagogas, nas casas. Mas, assim como Jonas, irmãos, pense bem comigo, assim como Jonas, muitas pessoas, em vez de ir ao encontro das pessoas, assim como é um mandamento bíblico, é uma ordem, porque quando é uma ordem, assim como a ceia, assim como nós fazemos o batismo, é uma ordem de Jesus, ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E ele está dizendo para Jonas, Jonas, sai do lugar confortável onde você está e vai a uma grande cidade, a Nínive. Por quê? Aquela cidade, o povo precisa da palavra de Deus, o povo precisa da libertação, o povo precisa ser exposto à palavra de Deus, porque aquele povo está subindo uma grande malícia contra mim. Então vá àquela grande cidade, leve a palavra do Senhor, mas assim como Jonas, nós estamos adormecidos e começamos a escapar pela culatra. Nós não queremos ir, nós nos escondemos na nossa casa, nós nos escondemos aqui nas quatro paredes. Pastor, eu vou só orar. Eu não tenho essa missão de evangelizar, eu não tenho essa missão de pregar, mas eu vou orar. Claro, você pode orar, mas a missão é para todos, a ordem é para todos. Se todos da igreja for orar, quem que vai? Quem há de ir por nós? Quem que vai pregar a palavra do Senhor? Irmãos, a missão foi dada para Jonas, uma pessoa, mas no Novo Testamento a missão foi dada para cada um de nós. A missão foi dada para todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Deus também nos salvou, irmãos. Você está aqui hoje, eu tenho certeza, irmãos, quase 100%.
Você está aqui hoje porque alguém pregou para você. Eu posso falar aqui 100%. Você está aqui hoje porque alguém ministrou a palavra a você. Ou seu vizinho, ou seu namorado, ou seu cunhado, ou algum parente, ou um amigo seu, ou alguém da sua família, ou seu pai ou sua mãe. Você não veio aqui sozinho. Alguém ministrou o seu coração. Pastor, mas tem tantos anos que eu sou da igreja, mas lembre-se lá atrás, quem pregou para você? Quem pregou para você que fez com que você escolhesse Jesus? Foi seu vizinho? Foi alguém? Um amigo? Oh, vão ali no culto? Vão numa oração? Foi um parente mais próximo? Normalmente são pessoas mais próximas que nos levam para a presença do Senhor. E graças a Deus você está aqui hoje, salvo. Ninguém aqui está perdido, você está salvo. Mas aí quando eu sou salvo, pela graça do Senhor eu sou salvo, mediante a fé, não é porque eu estou fazendo alguma coisa, não. É porque eu sou salvo mediante a fé, isso é que chama graça de Deus. Aí eu sou salvo, eu estou bem, eu preocupo só comigo. Deus falou para Jonas, você conhece muito bem, mas levanta do seu lugar, vai na cidade de Nínive. Irmãos, Deus deixou a nós com uma missão única, de levar a palavra do Senhor às pessoas, fazer discípulos, Mateus 28, 19 a 20, ide, fazei discípulos em todas as nações. Assim como o Jonas, ele viu a dificuldade que ele encontraria para pregar para os ninivitas, nós, olhando para as pessoas do mundo, também nós vamos ver as dificuldades que a gente vai enfrentar, porque fazer discípulo não é fácil. Não é só levar a mensagem do Senhor, não é só pregar a palavra do Senhor, não é só na praça ali evangelizar e ganhar a pessoa para irmão, você ganha. Mas no momento que você ganha a pessoa para Jesus, ela se converte, a gente faz discípulos. E discípulos, na verdade, a gente precisa de tempo, gerar tempo. O Fabrício estava ministrando esses dias na casa dele com a família do Sebastião. Isso é fazer discípulo, é discipulado. E não é fácil, por quê? Você tem que trazer a pessoa para perto, você vai discipular, vai explicar, vai conviver, vai sair, vai festejar, vai na praça, vai viajar junto. Irmãos, gerar discípulos dá trabalho, mas o Senhor nos deu uma ordem, vai e faça discípulos. Mas a igreja, irmãos, nesse sentido, muitas igrejas estão adormecidas nesse sentido. Nem ganha e nem faz discípulos. Mas a ordem de fazer discípulos, Jesus deu a ordem para os seus discípulos, Mateus 28, 19 e 20. E esta missão, irmãos, é para toda a igreja. Pastor, eu não tenho tempo. Deixa eu te falar, quem tem tempo, irmão? Hoje em dia, quem tem tempo? Mas engraçado, Jesus, irmãos, ele teve tempo para você. Na verdade, ele não teve tempo. Ele sempre tem tempo para você. Nunca você vai chegar perto de Jesus e pedir uma oração e você orar, que ele não vai ter tempo para te ouvir. Jesus tem tempo para você. E porque não tem tempo para a gente fazer essa missão que foi dada por Deus, mas a gente só preocupa em vir aos cultos, a gente só preocupa em encher o vaso. Mas o que adianta, irmão, um vaso bonito, cheio de azeite, se as pessoas não podem desfrutar? O que adianta um jarro cheio de nardo, um perfume caro, se ele fica lá armazenado, não usa esse perfume não, porque ele é caro. Irmão, quem já teve perfume importado aqui? Várias pessoas aqui já teve perfume importado. Não usa não, porque ele é caro, né? Aí usa uma vez no ano. Irmãos, você está cheio de azeite,
Mas as pessoas precisam desfrutar do azeite, ser derramado nas outras pessoas. Por isso que Jesus falou assim: olha, fiquem em Jerusalém, vocês serão revestidos para derramar nas outras pessoas. Quantos anos a gente está sendo cheio, 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 mas cheio para quê? Para mim mesmo. Você é luz, a luz não pode ser escondida debaixo do banco, debaixo da cama, mas a luz ela coloca no lugar mais alto. Quando você acende uma vela na sua casa, quando a luz acaba, você não coloca debaixo da mesa, você coloca no lugar mais alto. É assim a nossa vida com Jesus, é essa a missão da igreja, irmão, e é para todos, mas muitas pessoas têm escolhido fugir dessa missão. Aí deixa a missão só para os consolidadores, aí deixa a missão só para o pastor, deixa a missão só para os evangelistas. Eles têm um dom de evangelizar, irmão. O dom foi para você. Assim como Jonas, muitos estão dormindo. Olha, no capítulo 1, versículo 5, parte B. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Aí eu olho para a direita, eu olho para a esquerda e vejo quantos irmãos estão dormindo profundamente. Aí deixo para uma minoria, irmãos. Eu tenho certeza, se todos nós, unidos com um propósito maior, saísse desse sono profundo e abrisse o coração e a mente para a palavra de Deus e começasse a praticar aquilo que o Senhor nos deu uma ordem, que é levar a mensagem do Senhor e fazer discípulos, irmão, essa igreja não caberia de gente. Você pode perceber quando nós estávamos trabalhando com um grupo de crescimento, só alguns aqui, irmãos, 12 pessoas passaram por um treinamento, nós abrimos 2 células. As pessoas ainda estão com a mente fechadas ainda, o negócio se tornou um ritual, se tornou uma religiosidade. Não, só vou no domingo, eu vou lá e devolvo a minha oferta, o meu dízimo, está bom demais. Irmãos, isso não é evangelho. Evangelho é boas novas. E nós nascemos de novo para fazer e cumprir a missão é para todos. Enquanto a igreja estiver adormecida, as pessoas estarão morrendo sem salvação. E ao quanto a igreja estará vazia. Eu não estou falando para ir para as pessoas, não. Olha para dentro da sua casa, olha para dentro da sua família, olha ao seu redor, os seus vizinhos. Estão indo sem salvação. Então, nessa noite, eu gostaria de compartilhar para vocês algumas características de uma igreja adormecida. A primeira característica, a igreja adormecida é uma igreja que não se importa com os perdidos. Não se importa. Jonas 3:10. Jonas capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Aí no capítulo 4, no versículo 1, e com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou o quê? Irado. Irmão, foi dada a Jonas a responsabilidade de anunciar o juízo de Deus para a cidade de Nínive. Mas ele ficou chateado, irmãos, porque Deus se arrependeu de destruir aquela cidade. Quantos irmãos da igreja, em vez de orar pela família, em vez de orar pelas pessoas, em vez de orar e ter compaixão, assim como Deus tem compaixão de nós. Algumas pessoas falam assim, não, mas ele tem que morrer mesmo. Ele não quer Deus. Foi exatamente isso que Jonas fez. Esse pessoal tem que morrer, são maus.
essas pessoas não prestam, porque os ninivitas não eram, eu não vou entrar aqui nesse estudo dos ninivitas, mas os ninivitas, irmão, não eram um povo bem, não era agradável não. E Jonas olhou para ele e falou, não, esse povo tem que morrer. É a mesma coisa o olhar de muitos cristãos hoje, olhando para as pessoas, e vendo as situações delas, e falando, não, esse povo tem que morrer, mas tem que ir para o inferno. Jonas colocou isso no seu coração, ele ficou irado. Mas a Bíblia fala que a nação inteira se arrependeu, mas Jonas não se agradou da conversão daquele povo. Olha só, Deus está salvando alguém, Deus está trazendo pessoas, aí vem pessoas aqui, de tudo quanto é jeito, e eu já tive essa experiência na prática. Aí você custa para trazer um jovem, aí o jovem vem todo daquele jeito mesmo, mas Deus não está importando do jeito que ele está vindo, porque é a palavra que vai transformar ele, é a minha vida na vida dele. Isso chama discipulado. E na vida, na prática, ele vai ver, não, eu tenho que mudar, porque o irmão é assim, ele vai mudando. Não é eu falar só, irmão, você tem que mudar, que ele vai mudar. Não é assim. É a vida do discipulado. Aí, as pessoas vêm, se arrependem, falam assim, não, essa pessoa, eu não preciso de arrependimento, né? Eu tenho que... Não, essa pessoa não converteu, não. Não, pastor, mas ela está fazendo isso e isso e esse, aquilo, irmão, mas é assim mesmo, é um processo. Você está num patamar muito alto, não está? Então vai para o céu, deixa o irmão caminhar. Aí a gente vendo, irmãos, pessoas que são da igreja atrapalhando as pessoas que estão chegando, elas colocam barreiras para a pessoa chegar a Deus. Você conhece pessoas assim? Vai colocando impedimento da pessoa chegar a Deus, e Deus está querendo chegar a ela, vai colocando dificuldade. Irmãos, de igual modo a igreja adormecida não se importa com os perdidos. Não se importa. E é como na parábola do bom samaritano, no capítulo 10, versículo 30 a 37, passou religioso, passou ali o cara que tomava conta da igreja, e passou um monte de gente. Não vou falar um monte de gente não, passou alguns. Mas aí, passou o levita, né? Eu não sei se ele era cantor, porque levita fazia um monte de coisa no templo. Talvez ele era cantor, talvez ele cuidava ali da limpeza, talvez ele carregava as tendas, eu não sei qual que era o levita ali que passou. Qual a função dele? Que a função do levita lá do Antigo Testamento não era só cantar como a gente acha que é, né? Mas aí veio um homem, que todo mundo desprezava, o samaritano. Foi lá, irmãos, que lição. Irmãos, não foi os discípulos que falou isso, não. Não foi Paulo, né? É um dos homens mais pregados na Bíblia, depois de Jesus. Não foi Pedro, não foi João. Foi o próprio Jesus que nos ensina essa parábola. Irmãos, religiosidade, Jesus não está afim disso. Jesus está afim do bom samaritano, que está com seu coração sedento de compaixão pelas almas que estão perdidas. Por isso que eu falo para você, não critique quem está ganhando pessoas para Jesus. Talvez de um modo doido dele lá, daquela coisa toda. É lógico, a gente não pode confundir as coisas, mas ele está falando a palavra do Senhor, está levando a pessoa para mais próximo de Jesus. Ore por ele em vez de criticar. Talvez ele está fazendo um trabalho que eu e você não faz. Talvez está subindo lá no morro, está indo na cadeia, está indo em um monte de lugar. Ah, pastor, mas ele não é perfeito, irmão. Quem é? Me mostra. Se você me mostrar Jesus, eu concordo com você 100%. Nem 100% não, é 1000%. Agora, todos nós, irmãos, precisamos estar atentos de levar pessoas para o encontro de Jesus. Onde o sacerdote e o levita viram a necessidade dos homens, eles passaram de longe. Aí vem o outro todo estrupiado, você fala assim, meu Deus. Mas ele está levando as pessoas para o encontro de Jesus. E eu, com a minha arrogância toda, não levo ninguém para a presença do Senhor, eu só fico falando coisas. Será que a igreja de hoje tem se portado com os perdidos, irmão? Perdido, não estou falando só aqueles mendigos que estão ali pedindo o pedinte, não. Perdidos são todos aqueles que não conhecem a Jesus. Esses estão perdidos. Ah, pastor, mas eu vou lá e entrego marmita para papá no hospital, no frio. Ótimo, irmãos. Obra de caridade é bom demais. Mas Deus, além disso, Ele se importa com isso. Você
vai receber seu galardão por isso, mas o Senhor, Ele está perguntando sobre o arrependimento que nos leva para o céu. A segunda característica da igreja adormecida é uma igreja egoísta, pensar só nela. Oh, poxa, eu estou salvo mesmo, o que importa do vizinho, o que importa do parente, do colega de trabalho? Não importa. E a gente faz eventos, faz coisas, você fala assim, irmão, convide alguém, leve alguém. Aí faz o grupo de homens, convide alguém que não é salvo, pelo amor de Deus, para vir para o encontro. Irmão, essas pessoas têm coragem de não trazer? E ninguém, e talvez ele nem vai, de vergonha. Será que nós temos vergonha de anunciar o evangelho para as pessoas, irmão? Será que essa igreja, Projeto Júbilo, tem vergonha de anunciar o evangelho para as pessoas, de convidar? Eu me lembro que nós fizemos no grupo de crescimento, assim com os irmãos também, no primeiro encontro de amigos. Aí cada um levou tal, e muitos ali aceitaram a Jesus. Ah, pastor, mas foi uma forma doida do pessoal aceitar Jesus? Foi, mas se nós tivéssemos levado realmente a sério a forma do discipulado, todos eles estariam na presença do Senhor. Mas a gente não dá crédito. Amém? Não existe uma fórmula inteligente, sábia. Tem um segredo ali que a pessoa que vai ganhar a outra para Jesus, irmãos. Nós precisamos saber que nós não podemos ser egoístas. Jonas queria a bondade e misericórdia de Deus só para ele. Assim a igreja adormecida só pensa nela, acha muito difícil tirar algumas horas da semana para evangelizar. Acha muitas horas para trabalhar na obra. Acha muita dificuldade para ajudar os necessitados. Pastor, é difícil demais, eu tenho muita coisa para fazer. Aí nós passamos aqui um ano no treinamento, depois de novo, mas as pessoas não abrem a casa, não tem tempo, acham difícil. Irmão, você pode ter certeza do que eu estou falando, não é eu mesmo, não é eu estou falando, não. A Bíblia vai nos cobrar. Ah, pastor, eu estou salvo. Beleza, irmão, mas o Senhor vai nos cobrar. Vai nos cobrar. Não como um peso para você, mas é uma ordem. Olha, aproveita a oportunidade que você tem. Não é verdade? A gente chama as pessoas para ir para a casa da gente. A gente chama para fazer caminhada. Às vezes a gente chama para jogar bola. A gente chama para ver um filme. A gente chama, irmão, mas para a igreja, a gente só chama outro crente. É complicado, né? A gente só chama outro cristão. Quando vai para o encontro, quando vai falar a palavra do Senhor, a gente só chama pessoa. Principalmente eu vejo aqui na igreja, pessoas que já frequentam outra igreja. Não faça como alguns, irmão, pescar no aquário, isso é muito fácil, né? E no Pesca e Pague, é gostoso, né? Até no Pesca e Pague está difícil para pescar peixe, viu, gente? Pescar a gente não, né? Pescar peixe. Pescar a gente você pode pescar. Precisamos fazer, irmão, um autoexame para ver se também não temos se preocupado só com a nossa família ou com nós mesmos. Às vezes tem gente que não está preocupando nem com a família dele. O que tem levado a esse individualismo da igreja? Porque quando a gente lê os evangelhos, e principalmente os atos dos apóstolos, a gente vê que a igreja está em movimento. A igreja do Senhor crescia. O povo não estava parado. O povo não era desanimado. O povo, irmãos, eles estavam preocupados de estar todo mundo junto, na ceia do Senhor, no compartilhar do pão, e nas orações, é para orar, vai todo mundo. Você vê que quando Pedro está preso, tinha uma turma orando dentro de uma casa. Estava todo mundo orando. Não era uma só não, era um monte de gente. A igreja preocupava e a igreja ia crescendo. Irmãos, igreja sem movimento, igreja, não é movimento de ficar fazendo festa, esse negócio não. A igreja em movimento, o organismo vivo, as pessoas se preocupando com a outra, fazendo esse movimento, a igreja, ela fica estagnada. E você não precisa esperar só dos pastores, não. Você observa que as igrejas estavam em movimento, mas eram 12 apóstolos só, eles não davam conta de tudo, não. A igreja se movimentava, a igreja que eu falo são pessoas.
Aí tem gente que fica esperando só uma decisão, só a fala. Se o irmãos, eu não tenho, eu sou uma pessoa. Jesus era um, os apóstolos também, cada um era um. Não tinha condição de todo mundo estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, não tem. Mas a igreja ela pode se movimentar. Amém? Terceira característica, e última, a igreja adormecida é uma igreja que não tem compaixão pelas almas. Jonas capítulo 4, versículos 5 e 11. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Deixa eu ver o que vai acontecer com essa cidade. Eu vou ficar aqui deitado, quem sabe eu faço um travesseiro aqui. E muitos têm sido assim: deixa eu participar dos cultos, deixa eu no conformismo, deixa eu sentadinho aqui, pastor, não mexe comigo não. Aí o pastor falou assim: vem gente, para fazer parte dos voluntários da igreja, para servir a igreja, fazer alguma coisa, porque se fazendo assim, você estará ganhando alguém para Jesus, você estará edificando a igreja, você estará fortalecendo a igreja. Não, pastor, não mexe comigo não, deixa eu quietinho aqui, eu estou bom demais. Meu irmão, não está bom demais não, não vai nessa onda não, que está errado. Versículo 11: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. É muito triste ver a falta de compaixão de Jonas pela cidade de Nínive. Irmão, será que a gente não tem compaixão da nossa cidade? Esse mês de junho, está sendo o mês do, a gente sabe, do orgulho. E a gente vê tantas coisas acontecendo, talvez você não está enxergando, talvez você não está sabendo nas notícias, mas no Brasil e no mundo muitas coisas acontecendo. Eu posso dizer, parece estar pior do que Sodoma e Gomorra, e a tendência é piorar. Mas e a nossa vida em relação a essas pessoas? Será que a gente não tem compaixão não? Será que a gente tem compaixão? Não, mesmo Deus tendo dito que não iria destruir Nínive, ele esperava pela destruição da cidade. Olha, e Deus, irmãos, ele em João 3,16 fala que ele amou o mundo. O desejo de Deus é que ninguém se perca, que todas as pessoas sejam salvas, mas ele depende de nós. Deus não vai, os anjos não vão fazer, Deus não vai sair de onde ele está e vai começar a evangelizar, não. Ele já fez o papel dele. Ele já fez o papel dele, já passou por aqui na terra, já treinou os discípulos, deixou o Espírito Santo para nos conduzir, para nos ajudar. Agora é o papel da igreja ter compaixão pelas almas, assim como Jesus teve compaixão por nós, assim como Deus teve compaixão com nós, enviando o seu Pai, ou melhor, enviando seu Filho. E a falta de compaixão pelas almas, irmão, tem sido uma característica da igreja adormecida. Compaixão. As pessoas não estão nem aí umas para as outras. Não está tendo nem pelos filhos muitas das vezes. Você quer ir, vai, se não quiser, e você fica para trás. Mas a gente sabe que nós daremos conta até dos nossos filhos, até depois de adulto e casado. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós temos que orar. Nós temos que levá-los à presença do Senhor. Saiba disso. Está maduro, ele vai decidir o que for. Irmão, você é responsável pelo seu filho. Nós somos responsáveis. Então nós precisamos entender que nós devemos ter compaixão até pelos que estão próximos de nós. Temos que orar pedindo Jesus, colocar em nossos corações compaixão pelas almas que havia no coração dele. Mateus 9:36, irmãos, Jesus ele tinha compaixão pelas almas, por onde ele passava ele tinha compaixão, ele se compadecia das pessoas. Será que a gente, irmão, está perdendo isso? Essa compaixão pelos perdidos? Tem gente que só tem compaixão pelaquela pessoa que está morrendo, aquela pessoa que está com câncer, aquela pessoa que está com problema. Aí tem uma compaixão, meu irmão. Todos aqueles que estão sem Jesus, eles estão perdidos. E a nossa compaixão deve ser com todos. Todos os perdidos. E a propósito, foi essa compaixão de Jesus que por nós, ele nos salvou. Ele teve compaixão de você, não teria outro modo a não ser ele vindo e morrendo no nosso lugar.
E para a gente concluir, Efésios 5,14 diz que desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Irmão, Cristo quer resplandecer a sua glória através de nós, para a sua igreja. Mas eu não posso pegar você, você não pode me pegar, mas eu que tenho que tomar essa decisão. Falar assim, Senhor, eu não posso ser uma igreja adormecida. Eu tenho que me envolver, eu tenho que fazer algo. As pessoas estão morrendo. Você abre o jornal, você olha as notícias, cada dia está morrendo, gente mais próxima da gente mais longe, e muitos sem salvação. Mas o que adianta a gente só ler? O que adianta a gente só observar? E se nós não tentar fazer alguma coisa? Porém, ele não irá fazer isso através de uma igreja adormecida. Deus só vai fazer isso através de uma igreja que está ativa. É tempo de nos despertarmos, é tempo de renunciarmos ao egoísmo. De que achar que a salvação, uma vez que eu estou salvo, amém, graças a Deus, e não preciso fazer mais nada. Nós precisamos nos levantar e falar assim, Senhor, eu estou disposto a ser usado pelo Senhor. Muitas pessoas estão clamando, irmão, por salvação. E é tempo de nos dispor para trabalhar na seara do Senhor. Porque Deus continua trabalhando e procurando trabalhadores para a sua seara. Por isso você deve se prontificar. Une-se com o propósito da igreja. Eu mais um. Eu mais um. Eu não posso, irmãos, passou o ano 2020, pastor, não consegui ninguém para Jesus. Uma alma. Irmão, se cada um aqui ganhar uma pessoa por ano, se cada um fizesse esse compromisso de ganhar uma pessoa por ano, e essa pessoa a gente fizesse um discípulos, em 5 anos, calcula comigo, nós estaríamos aqui, estaríamos congregando no outro tempo. Não estou falando para você ganhar muitas pessoas, não, estou falando uma pessoa por ano, fizesse um compromisso, eu vou ganhar uma pessoa por ano, eu vou criar um alvo, é aquela ali, enquanto eu não ganhar ela para Jesus, eu não vou sossegar. Já pensou nisso? Amém, irmãos? Jesus mirou 12 discípulos, eu vou investir nesses 12, vai ter mais, mas o meu investimento vai ser nesses 12. Um se perdeu, mas através desses que eu vou investir, a igreja do Senhor vai multiplicar nessa terra. Às vezes a gente fica focando no muito. Eu quero é muito, pastor. Eu quero um ministério, eu quero é um ministério grande. Irmão, você não vai conseguir. Mas quando a gente foca no pouco e investe o tempo naquilo que Deus tem para nós, aquele pouco se multiplica. Jesus não veio, eu não quero muito. Tem muitos discípulos aí, e tinha mesmo que seguia ele, multidões, mas ele investiu em um grupo de pessoas, e esse grupo revolucionou o mundo. Mas se coloca no seu coração, 1 ano, 365 dias, eu vou investir numa pessoa, eu vou orar todos os dias, e eu vou ganhar essa pessoa para Jesus, ele vai caminhar comigo para a igreja, assim como alguém evangelizou você e hoje você está aqui. Você acha que foi fácil para ela? Foi não, ela teve que pagar o preço, talvez você não sabe, mas ele orou. Pastor, quanto tempo você orou para os seus irmãos? Você foi o primeiro, não foi? Foi a primeira. Aí você foi o segundo. Foi o segundo. E foi orando, evangelizando. Foi a última. Mais de 40 anos orando por ela, até batizar. E você? Tem muitos ainda na nossa família para serem salvos. Não foi um no mesmo dia, mas foi orando, com testemunho, orando, pregando a palavra do Senhor. Foi 5 anos. É assim mesmo. Depois que decidiu, até
o último dia, né, com a dificuldade toda, ela vinha para a igreja, estava adorando ao Senhor. É isso que eu quero dizer para você, irmão. Coloca no seu coração. Pastor, eu vou unir com o senhor. Não é unir comigo, não. Unir na palavra do Senhor. Mas como a gente está junto aqui na igreja, esse ano eu preciso de uma pessoa. Eu não quero muito. É uma. Se todo mundo comprometesse, fala assim, pastor, nós vamos ganhar uma pessoa. Por isso que tem aquele, olha lá, eu mais um. A sombra da lâmpada sempre atrapalha ali. Mas eu mais um esse ano. Aí o ano que vem, aquele que você ganhou também, coloca no coração dele. Eu mais um. Aí, irmão, essa multiplicação, né, a igreja cresce. E não nós vamos tornar a igreja adormecida. Agora, se eu não tiver um alvo,